programa Brasil Consciência de hoje faz uma viagem pelo mundo dos dinossauros e mostra duas recentes descobertas em território nacional. Você confere também uma entrevista com o paleontólogo Luiz Eduardo Anelli, da USP, e uma avaliação de como anda a paleontologia no Brasil. Ainda neste programa você conhece o serviço do CTI Renato Archer, que faz réplicas de dinossauros para exposição em museus, e também o famoso dinossauro de Taubaté. Fique com a gente! Legal, gente, nós vamos bater um papo agora, então, com o paleontólogo Flávio Preto. Ele é lá da Universidade Federal de Santa Maria, trabalha no CAPA, o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica. Tudo bom, Flávio? Conta pra gente que bicho é esse que vocês encontraram aí, como é que ele pode ser descrito? Então, o Gnathovorax, ele foi um achado que já foi descoberto há alguns anos, né? Ele é um dinossauro e ele é um dos primeiros dinossauros do mundo. Ele é um dinossauro bastante antigo, aí, com mais de 230 milhões de anos. E ele faz parte de um grupo bastante raro de dinossauros, pelo menos em rochas brasileiras, que são os Herrerassaurídeos. Ele é uma das primeiras linhagens de dinossauros representada por predadores de médio a grande porte. Então ele é um dos primeiros predadores aí da linhagem dos dinossauros. Motivo pelo qual ele recebeu esse nome, né, Gnathovorax, que significa mandíbulas vorazes, então em referência a esse hábito predatório dele. Você falou que ele já foi encontrado há algum tempo. Quanto tempo faz isso? Esse animal ele foi coletado há mais de 4 anos, né? Então ele passou por um longo processo de preparação, que é a remoção dos ossos de dentro da rocha, né? Que é um processo bastante cuidadoso, demanda bastante critério, e especialmente cuidado para remover ele de maneira que ele não seja danificado, né? E o próprio estudo levou bastante tempo, então foi um esforço coletivo aí, de pelo menos 4 a 5 pessoas aí dedicando bastante tempo ao longo dos últimos anos, até culminar com esse primeiro trabalho aí que a gente descreveu a nova descoberta, né? E onde que foi encontrada a ossada? Como é que ela foi localizada? Porque as pessoas, às vezes, não têm uma familiaridade com paleontologia. Fica curioso de saber como é que vocês acham o osso de animal em algum local. Onde que foi essa descoberta e como é que foi, Flávio? Perfeito. O Gnathovorax ele foi encontrado em rochas num pequeno município no interior do Rio Grande do Sul chamado São João do Polesine, que é exatamente onde fica localizado o CAPA. São João do Polesine ele faz parte de um conjunto de municípios que forma a quarta colônia de imigração italiana, e ele foi encontrado numa propriedade rural do senhor Marquesan, próximo a uma área que ele estava preparando para fazer o plantio de arroz, e ele foi encontrado por uma equipe de paleontólogos, entre eles estava o paleontólogo Dr. Sérgio Cabreira, que colabora ocasionalmente com a gente lá na equipe do CAPA, e ele que fez o achado, na verdade, né? O primeiro osso dele estava saindo do solo, estava aparecendo na superfície do solo, era um fêmur, né? O osso da coxa, e era um fêmur completo. Então, normalmente os primeiros achados, normalmente a primeira parte do osso que tu encontras é uma pequena porção do esqueleto que está aflorando da rocha, né, na superfície da rocha. Então, após o professor Cabreira ter identificado as primeiras partes do esqueleto, houve um processo relativamente longo, aí, demorou uns 20 dias, em que o esqueleto foi exposto parcialmente na rocha e foi retirado como um grande bloco de rocha, né? O trabalho de encontrar um fóssil normalmente se resume aí em locais predeterminados, onde a gente tem rochas específicas aflorando e literalmente procurar. Então é olhar para ver, porque a própria erosão do solo ela acaba expondo paulatinamente esses ossos, né? Mas nesse caso em específico, então, foi o agricultor que acabou vendo alguma coisa diferente e alertou vocês. Não, na verdade não. Na verdade foi uma das saídas de campo de rotina, porque a gente costuma fazer esse monitoramento sempre, né? E neste caso específico, apesar do seu Marquesan ter colaborado bastante com o nosso trabalho, quem identificou, na verdade, foi o Cabreira. Tanto que ele foi homenageado com o nome, né, do Gnathovorax, que
o nome da espécie é Gnathovorax cabreirae, então rendendo uma homenagem ao cabreira, né? Mas é bastante comum também, especialmente aqui na região da Quarta Colônia, os próprios agricultores, as pessoas da comunidade fazerem descobertas. Então faz parte bastante desse intercâmbio que a gente tem com a comunidade de mostrar para eles que é interessante que as pessoas nos tragam essas informações e que permite que a própria comunidade participe das descobertas, né? Afinal de contas, o patrimônio fóssil da Quarta Colônia, de certa maneira, pertence também à população da Quarta Colônia, né? Esse é um dos grandes focos que a gente gosta de colocar no trabalho sempre. Muito legal. Agora, quando você fala dessa questão dele ser um animal antigo, ancestral, eu vi alguns dizeres relacionando ele como se fosse, a grosso modo, uma espécie de tataravô do Tiranossauro Rex. Que período que nós estamos falando, se fosse comparar um com o outro, por exemplo, quem que viveu antes, quem que viveu depois? O Gnathovorax, ele viveu há mais ou menos 233 milhões de anos. Ele é um dos, essa faixa de tempo aí de 230 milhões de anos, ela cai dentro de um período da história da vida que a gente chama de período Triássico. É o período da idade da qual as rochas que estão na região da Quarta Colônia fazem parte. Então a gente está sempre preso a essa faixa de idade, né? É interessante porque é justamente nesse período, nessa época, nessa faixa de tempo que os dinossauros surgem no registro fossilífero. Até o momento, a gente não tem nenhum dinossauro inequívoco que tenha saído de rochas mais antigas. Então, de certa maneira, tudo que a gente sabe sobre a origem dos dinossauros, boa parte disso vem das rochas da região central do estado do Rio Grande do Sul, né? Existem 2 lugares no mundo até o momento que tem rochas tão antigas assim com dinossauros, indiscutivelmente dinossauros. Uma delas é o interior do estado do Rio Grande do Sul e a outra é o noroeste da Argentina. Então, é bem dizer, tudo que a gente sabe sobre a origem dos dinossauros vem dessa região do hemisfério sul, né? Dessas regiões do hemisfério sul. Quanto ao tiranossauro, Tyrannosaurus rex ele foi uma espécie de dinossauro que viveu cerca de 66 milhões de anos atrás. Para tu teres uma ideia de quão antigo o Gnathovorax o Gnathovorax está temporalmente mais distante do Tyrannosaurus rex do que o Tyrannosaurus rex está da gente. A gente está no presente, Tyrannosaurus rex está 66 milhões de anos atrás, tu precisa ir até 230 milhões de anos atrás para chegar em Gnathovorax, né? Então, quando a gente fala em tataravô do Tyrannosaurus rex, quase que Um eufemismo. Exatamente, porque a distância de tempo é enorme, né? Então, quando a gente fala em Gnathovorax, a gente está falando nos primeiros dinossauros mesmo, os mais primitivos que existiram no planeta. Toda aquela história evolutiva, aquela diversificação de formas, percorreu um longo caminho, né? Até chegar, por exemplo, no Tyrannosaurus rex, que é um dos últimos dinossauros aí não avianos a ocorrer no registro fossilífero. Enquanto a gente está falando, estamos mostrando na tela algumas imagens aí do Mandíbula vorax, que é a tradução, como você explicou, Mandíbula vorax, o nome do dinossauro em português. Esse animal, ele teria que tamanho? Ele seria, pela aparência, né? A gente vê as ilustrações, obviamente, ninguém nunca viu esse animal, mas pela aparência ele parece como aqueles dinossauros velociraptors que foram demonstrados aí na série de filmes Jurassic Park. Teria alguma relação também? Eles são carnívoros, predadores, caçavam em bandos? O que vocês têm de informações desse animal até o momento? Então, até o momento, só se conhece um esqueleto de Gnathovorax no mundo inteiro. Ele faz parte de uma linhagem de dinossauros que a gente chama de Herrerasaurideus. Eles têm alguns registros na Argentina, tem alguns registros no Brasil, e eles são, de certa maneira, eles são dinossauros aí de pequeno a médio porte. O Gnathovorax, por exemplo, ele chega aí a uns 3 metros de comprimento, com cerca de 50 quilos, 50 a 60 quilos de peso. Era um animal bastante compacto. Uma característica dos herrerassauros é que eles têm o tronco bastante compacto. Isso faz com que o animal tenha uma certa estabilidade corporal, inclusive, e eles tinham uma cabeça grande.
Então a cabeça que era de certa maneira, a principal arma que esse animal tinha para caçar, era o principal instrumento de caça dos herrerassaurídeos, né? Além disso, o Gnathovorax ele tinha as mãos dotadas de garras bastante fortes e que sugere para a gente que ele teria capacidade de apreensão. Então, ele teria essa mão preênsil que permitiria que ele manipulasse presas, por exemplo, né? Uma das grandes curiosidades dos herrerassaurídeos, o grupo do qual o Gnathovorax faz parte, é que não existe um consenso em que ponto da árvore dos dinossauros eles se encontram. Então, os dinossauros eles são agrupados em três grandes grupos, e um desses grandes grupos a gente chama de terópodes, que é o grupo que inclui a maior parte dos dinossauros carnívoros. Pensa em Velociraptor, em Allosaurus, em Tiranossauros, Celophysis, vários desses dinossauros francamente carnívoros que normalmente o pessoal conhece melhor. Então, existem dois pontos de vista divergentes. Um deles sugere que os herrerassaurídeos seriam os ancestrais desse grupo de dinossauros carnívoros, e um outro ponto de vista sugere que eles seriam mais primitivos ainda, que eles seriam mais primitivos, os dinossauros mais primitivos de todos, né? O nosso estudo, por exemplo, no nosso estudo, Gnathovorax e os demais herrerassaurídeos, eles acabaram recuperados nessa posição mais primitiva. Então, a gente não tem nenhuma evidência até o momento suportando que eles fossem dessa linhagem específica de dinossauros carnívoros, os terópodes, né? Eles seriam saurísquios basais, eles seriam dinossauros um pouco mais primitivos do que os demais. Mas isso, bastante disso se dá devido ao fato de a gente conhecer tão poucos dinossauros dessa idade ainda. Então, as próprias relações de parentesco dos dinossauros, ou quase tudo que a gente sabe deles, é um imenso quebra-cabeça que a gente vai preenchendo peça por peça, à medida que a gente vai encontrando novos fósseis. Uma das coisas interessantes do Gnathovorax, por exemplo, é que é o primeiro dinossauro dessa família, dos herrerassaurídeos, que a gente encontrou um esqueleto completo. Então, os herrerassaurídeos eles já são conhecidos desde os anos 30, até então nunca se tinha encontrado um esqueleto completo. Quando a gente tinha a ideia de um herrerassaurídeo, a gente precisava montar vários indivíduos diferentes para compor um Frankenstein, por assim dizer, do que seria o plano corporal dele. Gnathovorax, pela primeira vez, é um indivíduo com todos os ossos preservados, ou virtualmente todos os ossos preservados, né? Do Gnathovorax, a gente não tem um braço dele faltando. Por outro lado, o outro braço está completo, então a gente consegue espelhar e ter uma ideia completa do esqueleto do animal com base num único espécime. Isso é extremamente raro em paleontologia, né? Que legal a informação que a gente tinha da qualidade da ossada encontrada. Ela estava, inclusive, já bastante ordenada, né? Facilitou o trabalho de identificação do animal. Hoje, como é que está esse achado? Como estão os ossos e o espécime? Como é que vocês estão expondo isso aí em Santa Maria? Então, o Gnathovorax, que nem eu falei, né, esse trabalho em que foi apresentada a espécie, ele é um dos muitos trabalhos que ainda vão ser feitos em cima desse esqueleto. Então, ele é o primeiro. A primeira coisa que a gente faz quando descobre uma espécie nova é dar um nome para ela, né? Então, uma das partes do trabalho que está sendo conduzido agora, nesse exato momento, é continuar preparando esses ossos, expondo, nem todos os ossos do esqueleto ainda foram expostos em detalhe, para continuar o estudo, né? Mas parte do esqueleto, a maior parte do esqueleto, ela já está à disposição do público, está exposto junto à amostra paleontológica do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica em São João do Polesine. Então, várias pessoas elas têm a curiosidade de ver o esqueleto com os próprios olhos, e a gente abre o acesso às pessoas por intermédio da exposição, né? Então, os ossos, à medida que eles vão sendo preparados, eles estão sendo colocados à disposição. Então, a gente está passo a passo montando o esqueleto do animal ali em tempo real para as pessoas verem mesmo como está o andamento do trabalho. Muito legal. Uma pergunta de leigo, o senhor me desculpe a ignorância, Imagina. mas como é que vocês chegam à conclusão de que esse animal é um espécime
inédito aí no estudo de paleontologia mundial, e não um outro animal semelhante ou talvez parecido que vocês, de repente, não conseguiram comparar? Essa é uma pergunta interessantíssima. Um dos motivos pelo qual o estudo que culminou com a descrição da espécie do Gnathovorax demorou tanto, além do fato de ser demorado para preparar o esqueleto, é que a gente precisa comparar ele com todos os demais que se conhecem. Então, a gente, quando viu os primeiros ossos do Gnathovorax, a gente concluiu que ele se tratava, tudo indicava que ele fosse um Herrerasauridae. Então o próximo passo do trabalho, e isso foi parte da tese de doutorado de um dos colegas que é um dos autores do artigo, o trabalho envolveu comparar com cada um dos demais Herrerasaurídeos que se conhece e com boa parte dos dinossauros primitivos que se conhece. E colocando lado a lado os ossos e conferindo um checklist mesmo de todas as características anatômicas, se concluiu que Gnathovorax não encaixava com nenhum dos outros. Então isso é um processo puro de comparação. Se comparando a gente concluísse que ele é igual a, por exemplo, Staurikosaurus, que é um outro herrerasauro brasileiro, a gente não daria um nome novo. O que aconteceu é que o Gnathovorax ele tem uma série de características que só ele tem. Então, pelo menos dentro dos herrerassaurídeos. E aí, ao longo desse longo estudo, né, se concluiu que então ele representava uma entidade taxonômica própria e, portanto, ele deveria receber um nome científico próprio. Agora, nada impede que nos próximos anos, por exemplo, nas próximas décadas, à medida que se encontrem novos esqueletos, isso não possa ser questionado, né? Então, uma das belezas da ciência é que isso está sempre sendo posto à prova, né? Então, a gente lançou o dado agora. Nos próximos anos, é natural que outros cientistas venham estudar por conta própria o nosso material e tirem suas próprias conclusões. Então, é mais ou menos esse o processo. Bom, então vocês sabem que ele vivia por aqui, imagina a América do Sul, talvez por conta dessa outra incidência, vocês têm algum indicativo de que ele pudesse ter vivido em algum outro local do planeta? Os herrerassauros, uma coisa interessante sobre o período Triássico é que há 230 milhões de anos atrás, a configuração dos continentes era diferente. Por conta da tectônica de placas, né, aquela história da deriva continental, a gente sabe que os continentes eles se movem com o passar dos milênios, né? O período Triássico, na época do período Triássico, o nosso planeta estava configurado na forma da Pangeia, que é aquele supercontinente que existiu no passado em que todas as massas continentais estavam juntas. Isso quer dizer, por exemplo, que a América do Sul, há 230 milhões de anos atrás, ou a região que viria a ser a América do Sul, por exemplo, estava coladinha com a África. Até se tu pegares hoje um mapamundi e olhar o formato da costa africana e da costa brasileira, por exemplo, elas encaixam direitinho. Se tu recortar a América do Sul e a África, tu consegue colar as duas direitinho, né? Uma implicação disso é que se todas as massas continentais estavam juntas, seria possível que várias espécies de animais pudessem vagar ao longo de todo o continente e se distribuir ao longo do continente inteiro. No caso dos herrerassaurídeos, parece que isso não aconteceu. A gente não sabe se é porque eles nunca foram para outros lugares ou porque a gente ainda não encontrou eles, porque eles são raros. Então, herrerassaurídeos, indiscutivelmente herrerassaurídeos, a gente encontra na América do Sul, especificamente na Argentina e no Brasil, e existem alguns registros possíveis de herrerassaurídeos na América do Norte e na Polônia. Esses são registros mais fragmentários, mas existe uma grande possibilidade de que eles tivessem vagado por outras regiões do globo. Legal. Bom, para ilustrar para o nosso telespectador, a gente está vendo aí uma ilustração que foi feita do bicho, né? Essa cor meio avermelhada. Isso seria o quê? Escamas? Seria uma espécie de pele de cobra, algo parecido com isso? Ou de jacaré? O que pode se dizer dele? Então, toda essa parte da reconstrução do animal, né?
é uma área específica dentro de paleontologia que flerta bastante com as artes visuais, motivo pelo qual a gente chama de paleoarte, né? Então, o paleoartista que realizou, por exemplo, a reconstrução do Gnathovorax, o Márcio Castro, ele trabalhou junto com a gente, produzindo essa reconstrução com uma troca bastante intensa de ideias. Uma das características que é própria da paleoarte é esse grande intercâmbio do cientista com a informação científica e o artista com a técnica artística mesmo, né? Uma das grandes dores de cabeça da paleontologia é que é muito improvável que a gente um dia veja um Gnathovorax com os nossos próprios olhos em carne e osso andando por aí. Infelizmente, né? Infelizmente. Pois é. Então, uma das coisas que a gente precisa, por exemplo, uma das grandes questões que envolve o processo de reconstrução é definir coisas como, por exemplo, a cor ou qual era o tegumento que o animal tinha, né? Então, às vezes a gente tem sorte de encontrar fósseis que preservam alguma parte da pele ainda, alguns inclusive com traços de pigmento que poderiam nos dar uma ideia de como seria. Mas esses achados são mais raros ainda do que os esqueletos completos, né? Gnathovorax, por exemplo, por um motivo de preservação mesmo, ele preservou apenas os ossos. Então, coube ao Márcio, quando ele fez essa reconstrução, por exemplo, observar na natureza outros predadores e tentar imaginar uma cor que fosse plausível para um animal predador. Então, ele escolheu esse marrom avermelhado, de certa maneira, isso imaginando aí um ambiente de savana, como provavelmente era o que esses animais viviam, poderia conferir talvez uma certa camuflagem, mas é uma imaginação guiada por dados biológicos, né? O que a gente consegue ter de inferência concreta sobre o Gnathovorax vai estar nas proporções do corpo, as massas musculares, que a gente consegue inferir alguma coisa com base nos ossos, esse hábito bípede dele, né, que a gente consegue ver com base no esqueleto, e essa questão de ele ser um predador que a gente consegue inferir com base, por exemplo, na dentição, nas garras e na própria anatomia do cérebro do animal, né, que a gente conseguiu reconstruir aí com base no fóssil. Quem sabe no futuro aí a gente venha a achar um Gnathovorax com pele preservada para trazer alguns dados a mais, mas por enquanto a gente vai se baseando no que a gente tem conhecido para outros dinossauros próximos e comparando com outros animais de hoje em dia, né? Para tentar fazer uma reconstrução verossímil aí com a ajuda do Márcio, que fez toda a parte da reconstrução artística do animal. E veja a seguir informações sobre o sinistro animal descoberto no Brasil. Um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje de um assunto super interessante, paleontologia, dinossauros brasileiros, como sempre, trazendo o pessoal lá da Universidade Federal de Santa Maria, que já nos ajudou no programa anterior sobre o macrocólon. Vamos aqui conversar com o Flávio sobre outra descoberta que vocês fizeram, um animal de características híbridas, vamos dizer assim, que vocês estão catalogando por aí em Santa Maria. Explica que animal é esse, Flávio, por favor. Então, esse animal ele é um sinodonte, ele foi apresentado para a comunidade científica no ano passado, né? Foi fruto da tese de doutorado de mais uma das nossas estudantes aí, da doutora Ania Elise Pavanato, e foi o tema da tese de doutorado dela, né? Então, esse animal ele faz parte do grupo dos sinodontes, e ele foi batizado com o nome de Sirius gnatus. Uma preconcepção que as pessoas têm é que todos os fósseis eles são de dinossauros, que paleontólogo estuda dinossauro. E, na verdade, os dinossauros, dentro do registro fossilífero, eles são uma pequena porção de toda a diversidade que existiu no planeta. Da mesma maneira como hoje a gente sai na rua e encontra aves, peixes, répteis, anfíbios, vários grupos de animais, insetos, etc., no passado era a mesma coisa.
Então, é um pouco diferente por conta da diferença de tempo, né? Mas, por exemplo, quando os dinossauros andavam no Brasil aí há 230 milhões de anos, um grupo bastante diverso e muito mais abundante que os próprios dinossauros eram os sinodontes. Os sinodontes, a gente diz de certa maneira que eles têm características híbridas aí, porque eles são animais bastante primitivos. Eles fazem parte de uma linhagem que a gente chama de sinápsidos, e eles são bastante primitivos e eles seriam um estoque basal da linhagem que viria a culminar com os mamíferos, a linhagem da qual hoje a gente faz parte, né? Então, o Sirius gnatus, ele foi uma feliz descoberta aí, justamente por se tratar de uma espécie nova de sinodonte, ocorrendo aqui no Triássico do sul do Brasil, né? E diferentemente do Gnatovorax, por exemplo, o Sirius gnatus ele é conhecido por uma série de espécimes. Então a gente tem desde esqueletos de indivíduos juvenis, indivíduos adultos, aí a gente tem mais de uma dezena de bons espécimes para estudo. E aí o trabalho o primeiro trabalho envolvendo o Sirius gnatus foi justamente a descrição dessa espécie nova, né? De novo, por comparação, a doutora Anne aí acabou concluindo que se tratava de uma espécie nova e deu esse nome aí, Sirius gnatus. Gnatus, de novo, né, fazendo referência à mandíbula, e Sirius por causa da constelação do Cão Maior, cuja estrela maior é a estrela Sirius. E o Sirius gnatus, na imagem dá para ver, né? Ele lembra de certa maneira um cachorro aí, um cachorro preto, né? Um animal meio esquisito. E uma curiosidade é que o nome Sirius também faz alusão ao personagem da série de livros do Harry Potter, que Sirius tinha exatamente o Sirius Black, que se transformava num cachorro preto aí. Então o fóssil, o holótipo, o fóssil original, ele lembra bastante um cachorro e o fóssil é todo preto, então ela teve essa sacada aí e deu um nome bem com um certo apelo popular, assim, o Sirius gnatus, né? Em homenagem ao Sirius Black. Muito bacana. E esse animal viveu em qual período? O Sirius gnatus, os fósseis de Sirius gnatus foram encontrados numa propriedade rural do município de Agudo, que fica também na região da Quarta Colônia, a propriedade rural da família Niemeyer, motivo pelo qual o nome da espécie é Sirius gnatus niemeyerorum, né? Niemeyerorum significa família Niemeyer em latim, então homenageando a família onde foi encontrado esse fóssil. Uma das peculiaridades do sítio onde se encontrou o Sirius gnatus é que a gente praticamente só encontrou Sirius gnatus lá até o momento. Os novos fósseis, existem alguns fragmentos de outras espécies que ainda estão sendo tentativamente identificados, mas até o momento a gente só encontrou Sirius gnatus lá. Então a gente não tem como dizer com certeza com quem o Sirius gnatus conviveu, enquanto a gente não encontrar outros fósseis na mesma localidade, né? Mas, geologicamente, todos os pacotes de rocha que ocorrem nessa região da Quarta Colônia, eles fazem parte de uma faixa muito breve no tempo, aí, que vai de 230 a 220 milhões de anos atrás. Então, a gente tem aí uma faixa de 10 milhões de anos para trabalhar. Pegando em toda a história aí de 4,6 bilhões de anos na Terra, 10 milhões de anos é uma faixa bastante curta de tempo, né? Então, todos os fósseis que a gente encontra aqui na região, eles acabam sendo balizados dentro dessa faixa de tempo. E como que é, depois que vocês conseguem descrever esse animal, olha, temos aqui um novo espécime, fizemos todos os comparativos, é inédito, ele está descrito, ele era assim. A partir disso, como que o estudo continua? Como que vocês avançam no conhecimento sobre esse espécime? Depende de novas descobertas? Sim e não. Mais do que tudo, o estudo paleontológico, como tudo em ciência, depende de novas perguntas. Então, o limite para o que se pode fazer com uma espécie, com o fóssil de uma espécie, ele está bastante vinculado à quantidade de perguntas que tu tens para fazer. Por exemplo, a primeira pergunta, a mais natural que a gente faz quando encontra um fóssil é: que animal é esse? Quem é ele? Então, o primeiro trabalho, normalmente, ele se resume à identificação da espécie,
seja uma espécie conhecida ou uma nova espécie. E aí se publica o primeiro trabalho. A partir daí se abre um leque de outros trabalhos. O que ele comia? Como era o cérebro desse animal? Por exemplo, o Sirius gnatus já teve um trabalho subsequente publicado também pela doutora Anne, que se detalhou no estudo da neuroanatomia do animal. Então, estudando as cavidades endocranianas dele para tentar reconstruir mais ou menos como era o padrão cerebral dele. E futuramente, agora, recentemente, a gente publicou um outro estudo tentando entender qual que é a amplitude temporal de Sirius gnatus. Ele estava restrito só naquele afloramento ali, e a gente viu que não, que parece que tem Sirius gnatus ocorrendo em outros afloramentos, a gente só não tinha percebido antes. Então, à medida que a gente vai fazendo novas perguntas, mais coisas vão avançando. Por exemplo, a gente tem Sirius gnatus pequenos e grandes. Eles são assim porque os pequenos são jovens e os grandes são adultos? Tem um estudo todo para ser feito aí. Como é que eles cresciam? O que eles comiam? Então, isso são todos estudos que a gente pode fazer ao longo do tempo, né? Enquanto houverem perguntas, haverão trabalhos. Então, uma série de perguntas abertas ainda para Exatamente. responder sobre esses animais. Muito legal. Flávio, agora para a gente encerrar, para quem não conhece, o que é o CAPA, o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica? Como é que vocês se organizam aí em Santa Maria? Porque a gente fica curioso de saber por que vocês acham tanto dinossauro por aí. Explica para a gente, por gentileza. Então, a região central do estado do Rio Grande do Sul, uma peculiaridade geológica é que ela está assentada sobre afloramentos de rocha sedimentar desse período, que é o período Triássico, aí, que tem uma janela, nessa janela de tempo que a gente conversou aí, de 230 a 220 milhões de anos atrás, com muitos fósseis. Então, se encontram fósseis na região central do Rio Grande do Sul dessa idade há mais de um século, né? E uma das áreas que tem brindado a comunidade científica com bastante fósseis está justamente na região da Quarta Colônia, que fica pertinho de Santa Maria, fica a 30 quilômetros da cidade de Santa Maria. Santa Maria também que tem uma riquíssima história paleontológica, né? O CAPA, ele surgiu por uma iniciativa das prefeituras da região da Quarta Colônia, que são 9 municípios, né? Que eles tinham interesse de manter os fósseis da região preservados próximo aos seus locais de origem e usar eles como um instrumento de divulgação cultural, usar eles como uma ferramenta de cultura mesmo para a população. Uma das particularidades da legislação brasileira no que tange aos fósseis é que ela protege o patrimônio fossilífero, versando que os fósseis eles têm que estar num lugar numa instituição de pesquisa, com paleontólogos que possam zelar por esse patrimônio, né, para que ele não se perca no tempo, e que eles têm que estar ao acesso da população e da comunidade científica. Então, frente a esse desafio, esses municípios da Quarta Colônia, né, se mobilizaram e construíram um centro de pesquisa paleontológica no coração dos achados paleontológicos, que é o CAPA. Então, eles construíram esse prédio e colocaram à disposição dos paleontólogos para que a gente continuasse fazendo pesquisas ali, agora com infraestrutura próximo do local. Então, a gente tem os laboratórios de pesquisa, laboratórios de preparação de fósseis, tem veículo, tem uma certa infraestrutura para fazer essa pesquisa paleontológica, que hoje é administrado pela Universidade Federal de Santa Maria. Então, o CAPA é um dos braços da UFSM, mas é um órgão interinstitucional, no sentido de que a gente recebe pesquisadores de todas as instituições que tenham interesse em trabalhar na região. A contrapartida é que agora os fósseis eles têm um local seguro para ficar depositados próximos da comunidade. E isso vem para auxiliar um outro projeto também da Quarta Colônia, junto com o FSM, que é a criação de um geoparque. Então, existe um projeto bastante bonito aí de aliar essa questão paleontológica, essa riquíssima história científica, com as belezas naturais da região, com as belezas culturais, as particularidades culturais. A gente tem uma gastronomia riquíssima na região da Quarta Colônia, e criar um geoparque da Quarta Colônia, para fomentar tanto essas ações culturais que a gente já realiza no CAPA, mas também a questão turística, dando valor turístico para a região e trazendo desenvolvimento para a região, usando como arcabouço esse chamativo que é essa riqueza
da nossa história, né, do nosso patrimônio brasileiro. Muito legal, Flávio. Muito obrigado por ter atendido a gente. Sucesso aí na pesquisa e tendo Obrigado. descoberta nova, novidade, pode contar com a gente, viu? Valeu, obrigado. Certo. Esta não é a primeira vez que o Brasil Consciência entrevista pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria sobre os achados paleontológicos no sul do país. Há pouco mais de um ano, o assunto era outra descoberta inédita: o dinossauro de pescoço longo mais antigo do planeta, encontrado na cidade de Santa Maria. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa descoberta e que animal é esse, qual a importância dele, qual a relevância dele para a paleontologia brasileira. Boa tarde, Rodrigo. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Esse dinossauro ele é muito importante pelo excelente grau de preservação dele, porque ele é o primeiro dinossauro completo do Brasil. Até então a gente nunca havia encontrado uma ossada, né, um esqueleto completo de um dinossauro. A gente tinha esqueletos completos de outros animais, mas não de dinossauros. E além disso, por estar completo, ele traz muita informação anatômica para quem estuda a origem dos dinossauros. Porque os dinossauros aqui do Brasil, como também da Argentina, são os mais antigos do mundo. Então a gente consegue entender um pouco melhor como foi a origem e o momento inicial de evolução dos dinossauros através dessas descobertas. Muito legal. Vamos ver alguma das imagens que o próprio Rodrigo fez lá em Santa Maria com as ossadas, né, desses espécimes. Não foi apenas um, né, Rodrigo? Foram mais de um. Isso, o esqueleto ele estava associado, o primeiro esqueleto que a gente encontrou, ele estava associado com mais 2 esqueletos, né? Desses 3 esqueletos, então 2 estão completos. Isso é muito interessante, né? Porque além de completos, a gente vai ter 3 dinossauros associados. É algo muito difícil de acontecer, então é uma descoberta muito incomum e muito interessante. Agora conta uma coisa para mim, vocês localizaram retiraram a rocha e localizaram o espécime em 2015. Por que só agora, no final de 2018, que a gente fica sabendo a partir da publicação em revista arbitrada? A gente tem que fazer todo um trabalho de preparação desses espécimes, porque eles estão inseridos numa rocha, né? Na verdade, esses 3 esqueletos, eles estavam completamente envoltos por uma camada de rocha que a gente trouxe até o laboratório de 5 toneladas. Então a gente tem que fazer um trabalho mecânico de preparação para remover essa rocha que está revestindo o fóssil, com o objetivo então de expor, né, toda a anatomia do esqueleto desses animais. Então tem essa parte de preparação que é bastante demorada, e depois disso a gente faz um trabalho de comparação, quando a gente compara, né, cada parte do esqueleto desses animais com esqueletos de animais parecidos, para levantar as informações anatômicas para a gente saber se é um animal novo, se é um animal já conhecido, a que grupo ele pertence e o que ele vai ter de novo para ensinar a respeito de anatomia desses animais. Muito legal. Agora, o que chama a atenção, principalmente quando a gente vê aí as imagens dos esqueletos, imagens que o próprio Rodrigo fez, é a qualidade da preservação desse esqueleto. Além de completo, ele parece praticamente uma peça de brinquedo, né? Algo que alguém produziu. Praticamente você vê sangue ali nas ossadas, né? Como se o animal tivesse sido morto recentemente. Na verdade, quanto tempo, Rodrigo? 220 milhões de anos? Isso, esses fósseis, a datação que a gente tem para as camadas de rocha onde eles ocorrem é de 225 milhões de anos. Né? Na verdade, a gente não faz a datação do osso em si, a gente vai datar a rocha que está envolvendo ele, porque essa rocha provavelmente se formou junto com o fóssil. Na época em que esses animais existiam, eles foram encobertos por uma camada de lama que provavelmente foi carregada de um momento em que teve uma cheia ou alguma coisa assim, cobriu esses materiais e com o tempo essa lama acaba se transformando em rocha. Então a gente vai datar essa camada de rocha, onde o material está. Indica então cerca de 225 milhões de anos. E realmente o grau de preservação desses espécimes é muito excepcional, eles são muito bem preservados. Aqui eu tenho o crânio de um deles, né? Então a gente consegue ver toda a superfície do osso muito bem preservada.
Essas porções vermelhas aqui, elas são a rocha ainda, parte da rocha que ainda está encobrindo algumas partes, que a gente deixa para dar um pouco de suporte, às vezes. Mas o grau de preservação deles é muito excepcional. É difícil encontrar espécimes fósseis tão bem preservados e tão completos quanto esses. Você acabou de mostrar aí pra gente o crânio de um deles, né? Na sua mão parece pequenininho. Qual é o tamanho que um animal desses atingia? Então, esse animal ele teria cerca de 3,5 metros de comprimento. O que acontece? A cabeça deles realmente é pequena, mas o fêmur, eu tenho o fêmur aqui, já é bem maior. Esse aqui é o osso da coxa, né? Seria o osso da perna, que faz parte da coxa. Ele se chama fêmur. Ele já é bem maior. Porque esses animais eles têm uma cabeça pequena em relação ao tamanho do corpo. Eles vão fazer parte de um grupo de dinossauros que a gente chama de sauropodomorfo, que são aqueles dinossauros grandes de pescoço longo. Então, uma das características desse grupo de dinossauros é uma cabeça pequena em relação ao tamanho do corpo. Por isso, essa desproporção. Mas o animal vivo, então, né, teria cerca de 3,5 metros, mais ou menos. 3,5 metros, esse que vocês localizaram, ou toda a espécie? Será que um animal adulto ou com uma complexão física maior seria possível ou não? Ele poderia estar alcançando, talvez, no máximo, uns 4 metros de comprimento. Porque dentro dos esqueletos que a gente encontrou, pelo menos um deles, que é o maior, já parece ter atingido quase o tamanho máximo, né? A gente consegue determinar isso observando as suturas que ficam nas vértebras do esqueleto axial dele, né? As vértebras, elas são divididas em duas partes. O centro vertebral, que é essa parte aqui de baixo, e o arco neural, que é essa parte de cima. Entre essas duas partes, a gente às vezes vai ter uma sutura, que é uma linha visível. Nessa aqui a gente já não consegue ver. Quando a gente não consegue mais ver essa sutura, é bem provável que o animal já esteja atingindo o tamanho máximo dele. Então, a maioria das vértebras desse animal não tem mais suturas visíveis, indicando que ele já está quase atingindo o tamanho máximo dele. O fato de 3 animais terem sido encontrados tão próximos, né, dentro dessa rocha, significa alguma coisa? Eles eram uma família, talvez? A gente acredita que eles podem ter vivido em bandos. Isso se chama hábito gregário na biologia. Então, como eles estavam associados e apresentavam o mesmo grau de articulação, a gente acredita que eles devem ter morrido juntos. E por terem morrido juntos, é bem provável que eles tenham vivido juntos. Então, pode ser um indicativo de hábitos gregários, de viver em bando. Bem legal. Então tá certo, nós vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta com muito mais informação sobre esse dinossauro e sobre outros dinossauros brasileiros encontrados em território nacional. É um instante só, não saia daí. Legal, gente. Agora a gente vai conversar com o professor Dr. Luiz Eduardo Anelli, uma das maiores autoridades em paleontologia brasileira, autor de diversos livros, inclusive nós vamos mostrar algum deles ao longo do nosso bate-papo. Professor, boa noite para o senhor. Começando a nossa pergunta, as nossas perguntas, qual que é a importância desse novo espécime descoberto lá no Sul pelo pessoal da Universidade Federal de Santa Maria e do grupo de apoio, do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica? Bom, essa é uma descoberta muito importante. Aliás, tudo que tem sido descoberto no Rio Grande do Sul está carregado de importância por se tratar dos dinossauros mais antigos do mundo. As rochas da formação Santa Maria, onde eles são encontrados, elas foram redatadas recentemente e mostram que são 2 milhões de anos mais antigas que as rochas encontradas na Argentina, onde até pouco tempo estavam os dinossauros mais antigos do mundo. Mas esse Gnathovorax, além dessa idade muito antiga, ele também é importante porque ele é um herrerassaurídeo. Ele era um dinossauro predador. Ou seja, naquele momento, quem estava fazendo o papel de grande
predadores rápidos e sofisticados no Gondwana, né, o supercontinente, eram esses hereraçaurídeos. Porque quando a gente fala de dinossauro predador, a gente pensa logo em dinossauros terópodes. Mas os dinossauros terópodes eles já estavam no início da sua evolução também nesse tempo, mas eram os hererassaurídeos que faziam esse papel de grandes predadores. Né? Eles são dinossauros raros, né? Meia dúzia de dinossauros hererassaurídeos são conhecidos. Esse aqui é o crânio do Hererasaurus da Argentina, que tem 231 milhões de anos, mas tem essa cara típica de predador, né? Como muito parecido com o dinossauro terópodes. E o Gnatobórax é um deles, é um dinossauro completo, com muitas características ósseas que não eram conhecidas até então para esse grupo. E o que é muito peculiar também é que os paleontólogos no Rio Grande do Sul conseguiram reconstruir a aparência ou a morfologia do crânio, do cérebro desse dinossauro, mostrando que os flóculos eram bastante desenvolvidos, típicos de dinossauros predadores. Foi um super achado, né? Uma descoberta importantíssima, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. É isso que eu ia perguntar para o senhor na sequência. Quer dizer, essa descoberta ela não é importante só para a paleontologia brasileira. Ela é importante para a história da evolução das espécies em todo o planeta. Essa descoberta, de alguma maneira, coloca a paleontologia brasileira em algum grau de relevância mundialmente? Bom, essa descoberta coloca, mas a paleontologia brasileira, no que diz respeito aos dinossauros, já está em relevância há um bom tempo, por causa dessa nova geração de paleontólogos do Rio Grande do Sul, aqui da cidade de Ribeirão Preto e outros pontos isolados no Brasil, que trouxeram os dinossauros brasileiros com toda a força para o conhecimento, né, da literatura internacional. Agora, esses dinossauros no Rio Grande do Sul, eles são ainda mais importantes porque eles são um tronco inicial da linhagem que vai dominar os ecossistemas terrestres nos próximos 160 milhões de anos. Então, esses são dinossauros, esqueletos cobiçados por paleontólogos do mundo todo. Só que, agora, nós temos ótimos paleontólogos, fazem ótimos trabalhos, então a paleontologia da história inicial evolutiva dos dinossauros é nossa. Agora, o senhor falou em boom de trabalhos aí paleontólogos, a gente tinha conversado em off, parece que até o início da década de 80, tínhamos pouquíssimos espécimes catalogados aqui no país. Ao que se deve isso, professor? Foi o surgimento de cursos de especialização? Teve algum aspecto que impulsionou isso no país? Olha, todos os aspectos pequeninos são importantes, eles se somam e eles tornam uma força propulsora para o estudo dos dinossauros. Né? Mas eu quero chamar a atenção para dois aspectos. O primeiro é o fato de que vários jovens paleontólogos brasileiros foram para o exterior e se especializaram no exterior em grandes centros de pesquisa sobre o tema dinossauros. Então, isso é muito importante. É muito importante que jovens paleontólogos passem um ano no exterior para ganhar referência de como é feita a pesquisa dos grandes centros de pesquisa. Essa foi uma coisa. E outra coisa muito importante, que foi também, que funcionou muito, foi, claro, a série de filmes do Jurassic Park e o mundo dos dinossauros. Isso trouxe os dinossauros para dentro da casa de todo mundo. Né? E dinossauros se tornaram um produto de
consumo. Hoje, desde então, centenas de documentários, milhares de livros, museus, inclusive museus em todo o Brasil, nasceram a partir desse momento. Então, eu acredito que essas duas coisas impulsionaram. E o fato, em particular para o Brasil, que nós temos aqui rochas com os esqueletos mais antigos do mundo, né? O que é uma coisa muito legal. O número de espécies descobertas no Brasil, ele não é um consenso, né? O senhor mesmo falou num número próximo aí, acima de 40, tem gente que fala em 23, 21, depende daquilo que você considera como sendo um espécime completo. Será que o senhor pode esclarecer para a gente, por gentileza? Posso. Por exemplo, eu considero que nós conhecemos cerca de 48 dinossauros no Brasil. Certo? Nem todo mundo concorda com isso. Por quê? Porque muitos desses 48 dinossauros que eu construo na minha árvore, que é uma árvore que eu posto sempre no meu Facebook, sempre que aparece um dinossauro novo, eu coloco a árvore lá com novo dinossauro. Muitos dos dinossauros que eu coloco ali são conhecidos, às vezes, por um dente, ou por uma garra, ou por um único osso. Nem todo mundo concorda com isso, porque é muito difícil atribuir um nome de uma espécie a um pequeno fragmento. Mas, às vezes, nós temos um pequeno fragmento, nós não conseguimos determinar a espécie, mas nós sabemos a qual grande grupo ele pertenceu. Então, por exemplo, nós temos uma evidência de um dente que ocorre na bacia lá no Maranhão, que é de um Carcharodonto saurídeo. Nós não sabemos a espécie, nós só sabemos que esse bicho viveu por aqui. Então tem gente que inclui isso nas listas, tem outras pessoas que não incluem. Eu prefiro incluir e mostrar que a nossa lista está sempre crescendo e que os dinossauros estão sendo descritos e estudados no Brasil. O Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer tem colaborado para o desenvolvimento de réplicas de dinossauros e para reproduzir em computador como seria a movimentação dos animais que viveram no Brasil. O instituto, que fica em Campinas, atua, entre outras áreas, com modelagem 3D para a área médica, mas tem trabalhado para ampliar o acervo do Museu de Paleontologia de Monte Alto, que fica também no interior de São Paulo. Esses modelos de Monte Alto, a ideia era você fazer os modelos justamente para as pessoas que têm deficiências visuais poderem pegar o modelo fóssil e ver como que é a estrutura. Porque mesmo só ouvindo, eles ficam com dificuldade. Então, quando eles colocam a mão, apalpam, sentem como que é o dente, a crosta, né? Aí eles entendem melhor. Além do Museu de Monte Alto, o Instituto também já havia produzido réplicas de dinossauros para o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Eles fazem a tomografia da rocha, porque se você quebrar a rocha, você acaba danificando o fóssil que está dentro. Então eles fazem a tomografia, a gente retira esse modelo virtualmente de dentro, Da rocha, sem precisar reconstrói e o estudo é feito em cima do modelo virtual que a gente construiu. O Paraphthornis brasiliensis foi um animal que pertenceu à família conhecida como aves do terror, que viveu em todas as Américas há aproximadamente 23 milhões de anos. Existiram durante todo o terciário, né, da América do Sul. Então, foram extintas até recentemente, vamos dizer assim, no Pleistoceno, certo? Alguns milhares de anos elas foram extintas. Eram aves carnívoras, caçadoras e não voadoras. Elas não eram aptas ao voo, perderam o voo. Com cerca de 2,60 metros de altura e 180 quilos aproximados, essas aves eram caçadoras vorazes e provavelmente agiam em bandos. Aí tem os principais ossos. Existem mais fragmentos que a gente ainda tenta colar, emendar e fazer, mas não está surgindo mais muito novidade. Mas nós conseguimos a restauração do crânio por completo, do tamanho dele, né, das pernas, da asa, que é muito pequena, e da coluna vertebral, e
E também o que faltou para a gente de bacia, de pelvis, de um modo geral, a gente se baseou em outras espécies muito próximas, que nós temos perto de umas 20 espécies na América do Sul conhecidas desse grupo de aves, né? Quase todas da Argentina principalmente, mas também do Uruguai e até da América do Norte nós temos uma também. Então, essas aves eram típicas da América do Sul, carnívoras, e elas dominaram aqui, ao contrário de outros continentes onde os mamíferos carnívoros eram dominantes, né? Aqui na América do Sul foram aves. O espécime foi descoberto no final da década de 70 na cidade de Tremembé e se tornou conhecido mundialmente com réplicas espalhadas por diversos museus em todo o planeta. A descoberta também acabou mudando a vida deste médico ortopedista apaixonado por aves. Houve um tempo em que eu dava aula na faculdade e teve uma greve muito prolongada e o tempo disponível me levou a usá-lo de outra forma. E por acaso eu fui procurar por fósseis em Tremembé e por muita sorte, não tenha dúvida, foi encontrado esse bicho. Então eu quis estudá-lo mais. Na época eu fui até o Rio de Janeiro e ofereci para outros paleontólogos para descreverem, mas quando eu conversava com eles, ninguém tinha muito conhecimento, os paleontólogos não eram de aves. Então eu conhecia mais aves e ortopedia, eu conhecia osso. Então eles me estimularam que eu deveria descrever. Aí eu descrevi essa ave e, curiosamente, existiam outras aves nos museus que me ofertaram, inclusive, para descrever. O caminho entre a medicina e a paleontologia foi longo. Durante muito tempo, Alvarenga manteve sua coleção exposta dentro de casa. Ele foi acumulando peças em troca de réplicas do Paraphsornes até que surgiu a oportunidade para construir o museu. Muitos museus, da América do Sul principalmente, mas no mundo, tanto na América do Norte como na Europa, estavam interessados em ter uma cópia e uma réplica, não é isso? Uma cópia igual. Então, propuseram de comprar e eu falei, não, eu não quero vender. O que você teria para dar em troca de uma réplica? Então eu comecei a conseguir outras réplicas, aqui tanto da América do Sul mesmo, da Argentina, do Brasil, da América do Norte, da Europa. Então eu comecei a fazer uma coleção na minha casa. Quando apareceu o prefeito de Taubaté, na época o Bernardo Ortiz, não é? E ele chegou e falou para mim, vamos fazer um museu de história natural? E parece que aquela pergunta naquela hora foi exatamente na hora certa, né? Então houve essas coincidências realmente da vida, do mundo, e aí aos poucos eu comecei a deixar a medicina e me dedicar a isso. Hoje, o Museu de História Natural de Taubaté é uma referência em todo o país e acumula peças importantes, como este crânio do temido Tyrannosaurus Rex ou esta réplica do famoso Velociraptor. Esse Velociraptor é uma reconstituição. Nós temos aqui uma réplica perfeita do crânio e do pé, né, em tamanho natural. O Velociraptor, ele é, para muitos visitantes do museu, uma decepção, porque no filme do Spielberg, ele parece ter uns 3, 4, 5 metros de altura, e na verdade o Velociraptor, ele era desse tamanho. Porém, ele tem fama de que mesmo com um tamanho pequeno, ele tinha uma unha terrível e ele vivia em bandos e como em bandos ele atacava animais de tamanho bem maior que ele. Se os dinos americanos decepcionam, os espécimes brasileiros, ainda desconhecidos pela grande maioria dos visitantes, impressionam. Bom, e esse jacaré a que a gente se refere é o Purosaurus brasiliensis. Ele é conhecido, muitos restos, partes dele, da região do Acre e adjacências do Acre, tanto do lado da Bolívia como do lado brasileiro também. Então o Purosaurus, ele é tido hoje como o maior réptil talvez, e acho que ele tinha um corpo compatível com o Tiranossauro Rex, e eu não sei dizer se ele não seria um pouquinho até maior do que o Tiranossauro Rex, porque jacaré, ele deitado, o corpo dele, ali tem uma figura que é bem proporcional, e o dorso do jacaré chegava à altura da cabeça de um homem.
Então, era um animal bastante grande realmente. E a boca dele aberta parece que é maior do que a boca do Tiranossauro Rex, né? O programa Brasil Consciência fica por aqui. Você que quiser acompanhar o nosso conteúdo pela internet, nossa página no YouTube está aí disponível na tela neste momento. Se você quiser conhecer todos os programas produzidos pela rádio do SINDCT, deve acessar nossa página no Facebook, que está aí também na tela. Nós voltamos em uma semana com mais conteúdo inédito para você. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela companhia. Tchau!